Fala pessoal, então a gente agora vai começar o último exercício aí da atividade 3 de eletrônica, de eletromagnetismo, ó, fundindo tudo. Tá? Esse exercício 5, ele fala assim, ó, dado um campo B, ele traz o valor aí do campo, né? Calcule o fluxo através da superfície definida por Z igual a 2, X que varia de 0 a 1 e o Y varia de menos 1 a 4. É uma coisa bem distinta, não é cilíndrico e não é esférico, né? O que a gente vai calcular agora. Incrivelmente, é cartesiano, que é o mais fácil. Tantos exercícios aí que é esférico, né? Então, agora para nós, x, y, z quer dizer que é cartesiano, tá? Igual o exercício, eu acho que da atividade, o exercício 2, se eu não me engano, ele traz também para nós uma constante. Não varia, né? O x está variando, o y está variando, isso é uma constante. Naquela época eu acho que, se eu não me engano, era o θ, mas isso vai facilitar bastante o nosso cálculo aí, esse número, esse valor ser constante. A gente vai ver mais para frente ali. Tá? Então ele pede para calcular o fluxo. Vamos jogar o cálculo do fluxo aqui, ó. Vou dar uma bolinha e ele é dado assim, o fluxo, ó. O fluxo é dado por uma integral, né? Integral fechada da variável aqui, né? Do campo eletromagnético. Normalmente o campo ele é dado por E. Só que nesse exercício ele está trazendo um Bzinho aí. Então por isso que a gente vai exemplificar o campo como B. Tá? Vezes ds. ds para nós é a nossa área. Então é o campo vezes a área. Então daí a gente tem o nosso fluxo. O ds, igual no exercício anterior, ele tem um valor tabelado. Lembra lá, então, como eu falei, agora é uma coordenada cartesiana. Tá? Então a gente vai lá no livro e procura qual que é a área para uma coordenada cartesiana. A gente vai chegar no valor tabelado disso aqui, ó. dy dz em relação a x mais dx dz em relação a y mais dx dy em relação a z. Esse aqui é um valorzinho tabelado. Então, beleza. Então, nessa fórmula aí do fluxo, a gente já descobriu o valor da área. E, olha que massa, a gente já tem aqui o valor do campo magnético. Tá? Então, puxa, agora ficou muito mais fácil. A gente não precisa ficar descobrindo as coisas para calcular. A gente já pode ir para o cálculo direto. Tá? Então, o nosso fluxo ele vai ser a integral fechada de, vamos fazer aqui, menos 32x z em relação a alfa x, tá? Mais 24yz em relação a alfa y, mais y ao quadrado menos x ao quadrado em relação a alfa z, tá? Isso aqui tudo vezes isso, esse que está na lateral aqui, ó. Vamos repetir. Vezes o ds, né? dy dz em relação a x mais dx dz em relação a y mais dx dy em relação a z, tá? Uma coisinha que a gente viu na aula passada, que dependendo do módulo que a gente multiplica, então se eu multiplicar o AZ pelo o AY, eu vou ter um valor de zero, então não posso, tá? Então isso para facilitar para a gente, tá? Então o único que vai dar certo para nós vai ser assim, ó. Não, né? É o alfa. O alfa Z vezes o alfa Z, ele vai ser igual a 1. Então esse é o único valor que a gente vai poder tá utilizando, tá? E lembrando também, ó, então se o Z, por ser uma constante, né? Se o Z é igual a 2, o nosso dz ele é igual a 0.
Então isso aqui também eu já posso cortar, ó. O que está em Y, ó, o que tem o DZ, eu posso cortar. Ó. Então DYDZ, eu sei que vai ser 0, ó. Então eu posso eliminar. Esse DXDZ, eu posso eliminar que vai dar 0. Então o único que eu vou ter é esse cara aqui, DXDZ em relação a Z. Mas e se eu fizer essa jogada que eu falei para vocês aqui? O único que eu vou poder fazer é esse cara vezes esse aqui, tá? Lembra lá que se eu multiplicar o A, o alfa em relação a Z, vezes o alfa em relação a Y, ele vai dar 0, né? Então esse cara aqui também ele vai chegar a 0. Se eu multiplicar o alfa em relação a Z vezes o alfa em relação a X, ele também vai chegar a 0. Então o único que vai ser possível multiplicar serão esses caras aqui. Ó, então só com essas regrinhas aí que eu acabei desenvolvendo aqui, a gente já facilitou muito o cálculo, né? Então vamos lá. Então o fluxo em relação à integral fechada vai ficar assim, ó. Y ao quadrado menos x ao quadrado. Aqui a gente já pode multiplicar esse por esse, ele vai dar 1, tá? Porque é o mesmo, é o alfa z. Isso aqui vezes dx dy. Tá? Então aqui no caso são duas variáveis, então vai ser uma integral dupla, tá? Vai ser uma integral dupla aqui nesse caso. Então a gente já pode jogar aqui, integral dupla. Vamos começar pelo y e pelo x. O y ele vai variar de menos 1 a 4. A gente já pode jogar de menos 1 a 4. O x ele varia de 0 a 1. Então a gente vai jogar de 0 a 1. Y ao quadrado menos x ao quadrado dx dy. Tá? Então agora a gente vai jogar vamos estar integrando dessa forma aqui, tá? Vamos lá. Então a gente vai multiplicar, a gente vai integrar primeiro em relação ao y, tá? Na verdade, em relação ao x, desculpa, em relação ao x. Então ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Como a gente vai variar em relação ao x, a gente repete o valor de y, né? 1 elevado a 4, até 4 aqui. Então aqui, se eu for derivar em relação a x, eu continuo com a minha constante em y, né? Essas são as regrinhas básicas de matemática lá. Então a gente continua com essa constante de y ao quadrado e a gente apenas repete o valor de x na lateral. Então vai ficar y ao quadrado vezes x. Tá? Isso aqui em relação a 0 e 1. Tá, pessoal? E agora a gente vai integrar em relação a x ao quadrado. Tá? Como que é a integral de x ao quadrado? Lembra lá, soma 1 em cima e divide por esse denominador lá. Tá? Então vai ficar menos x ao cubo divididos por 3. Acredito que vocês... Aqui deve estar mais fácil, porque a gente já vem integrando dessa forma rápida, então, várias vezes. Então acredito que vocês já devem estar habituados com isso aí. E variando também de 0 a 1 e sobra o dy, tá? Sobrou o dy. Associando, agora a gente vai ter que integrar realmente esses caras aqui de novo, né? Vamos fazer mais uma integral, tá? A integral aqui do y ao quadrado, ele vai ficar y ao cubo divididos por 3, tá? A integral aqui desse cara em relação a y, ele vai ficar 1 sobre 3, tá? Então, vai ficar dessa forma aí. O fluxo magnético, ele vai ser escrito dessa forma. Então, y ao cubo divididos por 3 em relação a menos 1 até 4, 1 divididos por 3, y, que vai variar de menos 1 até 4. Tá, pessoal? Então, concluindo aqui, a gente vai aplicar os valores agora. O nosso fluxo magnético aí, a gente vai jogar então agora os valores daquela mesma forma que a gente vem fazendo, tá? Nos exercícios. Então aqui vai ficar vai ficar assim, ó. Eu vou substituir primeiro por 4, daí eu diminuo
pela sequência de volta, tá? Então aqui vai ficar 4 ao cubo, menos, dividido por 3, menos, aqui porque é menos 1, né? Então vai ficar menos 1 ao cubo, divididos por 3. Isso aqui menos 1 divididos, que vai ficar 1 divididos por 4, tá? Menos, que também é menos ali, né? Ah, não, errei. Pera aí. Quatro aqui em cima. Vai ficar aqui 4 sobre 1. Desculpa, 4 sobre 3, né? Menos, na verdade é mais aqui. Bem menos com menos dá mais, né? Mas, eita, fiz cagado aqui. Tô me perdendo, pessoal. Eu já joguei direto aqui. Né? Menos, e daí vai ficar menos 1/3 daí. Né? Por causa do menos ali. Fecha, fecha. Então vamos... Voltando ali. Então daí a gente tem o nosso fluxo. Como que ele vai ficar? 4 ao cubo, quanto que vai dar? 4 ao cubo dá 64. Divididos por 3, correto? Então, beleza, já fiz esse. Menos com menos dá mais. Jogo mais. 1 ao cubo é 1. Divididos por 3. Fechei aqui. Eita. Fechei aqui. Menos 4 divididos por 3, repito. 4 divididos por 3. Menos com menos dá mais. Mais 1 sobre 3. Tá? Exemplificando agora, vai ficar então o nosso fluxo. A gente pode, quando é o mesmo denominador, a gente repete lá 3, né? E a gente soma o de cima. Então 64 mais 1 fica 65 sobre 3. Menos a mesma coisa aqui, ó, o mesmo denominador. Então vai ser o 3. 4 mais 1 dá 5. Então o nosso fluxo elétrico vai ser, repete, pode repetir também o de baixo aqui. 65 menos 5 dá 60. Opa, se a gente fizer agora essa divisão aí, a gente vai chegar que o nosso fluxo do campo elétrico ele vai dar exatamente 20 Weber. Tá? Então essa é a nossa resposta para a atividade de número 5. Tá? Então, alguma dúvida, fica aí no WhatsApp, entra em contato. Não entendi uma parte, ficou confuso. Porque é muita coisa ali mesmo, até às vezes ali, igual eu comentei, a gente acaba se perdendo aqui de tanta informação. Alguma coisa, se ficou com dúvida, se não ficou bem explicado, entra em contato que eu acabo explicando e tirando essas dúvidas, tá, pessoal? Até as próximas atividades.